Graça e a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Estamos hoje com muitos irmãos entre nós, dodóis, muitos irmãos aí com as crianças enfermas, né, por conta de o capixaba não tá acostumado com frio, né, irmão? Não é, não, eu pra mim tá de boa. Eu eu é, aí o Haroldo escalda, né. Não, tá tudo tranquilo, pá, toma. Mas a gente recebeu mensagem de muitos irmãos aí que estão com os bebês doentes, né, com infecções e gripes e tal, e os irmãos por também entenderem a importância do cuidado com os demais, alguns deles nos enviaram mensagens aí ao longo dos últimos dias, dizendo que optariam por estar em casa cuidando dos seus pequenos. Amém, irmãos? Então que a gente possa também, compreender nesse momento, depois mandar uma mensagem afetuosa para os irmãos que vocês sentiram falta. A gente fala muito sobre isso, não é verdade, irmãos? Assim, você deu falta de alguém, antes de cobrá-lo porque ele não veio, manda uma mensagem amorosa, pergunta assim: "Ô, meu irmão, o que que tá acontecendo?". Aí se ele responder: "Ah, preferi ficar em casa", aí você dá uma dura nele, entendeu? Aí você puxa a orelha. "Ah, entendeu? Fui no churrasco", aí você falou: "Ô, irmão, vai meio-dia e meio pra frente", entendeu? Mas entendemos aí que muitos irmãos têm mais do que motivos legítimos para se ausentarem na manhã de hoje. Amém, irmãos? Quero compartilhar hoje uma palavra que, como continuidade aqui da nossa série de mensagens, e eu quero compartilhar hoje sobre o Evangelho e a obra da regeneração. Amém, irmãos? Então, quero repetir aqui o título da mensagem de hoje. A gente está numa série. Qual é a série de mensagens que a gente tem compartilhado? Sobre o que o Evangelho produz. O Rafael, nas semanas anteriores, compartilhou que nós temos que ter atenção, que muitas coisas que a gente fala assim, evangelho, na verdade, a gente pode estar confundindo a mensagem do evangelho, a boa notícia do evangelho, com o efeito do evangelho. E hoje nós queremos falar sobre o evangelho e a obra da regeneração. Então, quando nós falamos sobre a obra da regeneração, ela tem relação com a mensagem ou com o efeito? Não é? Os irmãos entenderam essa pergunta ou não? Porque sem a mensagem, tudo bem, eu preciso compreender a mensagem. Contudo, a obra da regeneração, ela é um efeito de alguém que compreendeu a mensagem, a boa notícia. E o Espírito está atuando nele. Amém, irmãos? E é muito importante para a gente compreender o que a palavra está nos ensinando, que a gente vai compartilhar hoje, que nós não podemos, e eu quero trazer uma palavra, irmão, instrutiva para a igreja hoje, assim, e nós temos que ter muito cuidado. A gente não tem o direito de julgar a intenção do coração de ninguém. A gente não tem o direito de julgar a motivação de ninguém. Porque quem julga arroga para si o direito de sentar no trono daquele que é o único legislador e juiz sobre todos, a saber, Cristo Jesus, o Senhor. Mas nós, como igreja, e esse é um ponto que muitas pessoas não estão preparadas para essa conversa. A igreja tem sim o papel de, observando atos de impiedade, corrigir os irmãos. Porque a Bíblia nos ensina que uma árvore se conhece pelo que, irmão? Pelo fruto. Eu não posso julgar a raiz. Amém, irmãos? Contudo,
Quando o fruto desponta, o fruto é visível a todos. E o fruto que é dado, ele vai nos indicar se a obra da regeneração está avançando ou não. Os irmãos entenderam isso, amém ou não? Porque você está ali observando. Não, eu acho que. Não, não, você não acha nada, irmão. A gente não pode julgar a motivação do coração de ninguém. Só o Senhor conhece o que, irmão? Nem a gente conhece o nosso próprio coração. Somente o Senhor conhece. Contudo, os frutos vão indicar o avanço ou não da obra da regeneração realizada em nós. Vamos compreender essa breve conversa introdutória aqui. Amém, irmãos? Isso aumenta a nossa seriedade. Por que isso aumenta a nossa seriedade? Porque aí eu não descarto o irmão da minha família, mas eu também não deixo de corrigi-lo em amor. Isso, meu irmão. Eu não rechaço ninguém. Contudo, eu também não me omito em apontar oportunidades da obra da regeneração em amor. E é aqui que nós vamos entender o que Paulo, o apóstolo, estava fazendo com os irmãos em Corinto. Vamos na segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 7. Segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 7. Vamos ler dos versos 8 ao 11. Coloca isso na NA, muito bom. Os irmãos encontraram aí, amém? A palavra do Senhor nos diz o seguinte, irmãos. Porque mesmo que eu tenha entristecido vocês com a minha carta, eu falei certo? 2 Coríntios 7, 8, isso mesmo. Então vamos de novo. Porque eu tenha entristecido vocês com a minha carta, não me arrependo, embora já tenha me arrependido, pois vi que aquela carta os deixou tristes, ainda que por breve tempo. Mas agora me alegro, não porque vocês ficaram tristes, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês foram entristecidos segundo Deus, para que de nossa parte não sofressem nenhum dano. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz morte. Vejam quanto cuidado produziu em vocês o fato de serem entristecidos segundo Deus. Que defesa, que indignação, que temor, que saudade, que zelo, que desejo de punir o culpado. Em tudo vocês se mostraram inocentes nesse assunto. Vamos falar com o Senhor mais uma vez? Pai bondoso e querido, queremos te render graça mais uma manhã de domingo, mais um dia do Senhor, onde como família reunida aqui neste lugar, nós expressamos para ti o nosso anseio, o nosso desejo pela tua volta, Jesus, pela tua vinda, como aguardamos ansiosamente em nosso peito, em nosso coração, que o Senhor venha, Senhor, a fim de que a tua obra seja finalizada, seja completa em nós, Pai. Contudo, enquanto estamos aqui, Pai, dá-nos força, graça, sabedoria e discernimento para que possamos avançar, Pai, na caminhada cristã e que a obra da regeneração, Pai, venha avançar ainda mais em nós, Pai. Espírito Santo, nesse momento em que estaremos compartilhando das Sagradas Escrituras, que o nosso coração se incline, Pai. Que não sejamos homens e mulheres de dura cerviz, que enrijecem o dorso, a fim de não se dobrar diante da verdade dos preceitos da lei do Senhor expostos aqui. Quanto a mim, Senhor, e minha casa, Senhor, quão miseráveis somos e carentes do Senhor, Pai. Tem compaixão de nós, Pai. Não permita, Pai, que sejam
os meus sentimentos, as minhas emoções e o meu tom de voz aqui. Mas, Senhor, que seja a voz do Supremo Pastor e Bispo das almas reverberando nos ouvidos e descendo aos corações de todos os irmãos aqui presentes, Senhor, mais uma vez esta manhã, em nome de Jesus. Amém, amém. Pode sentar, irmão. Irmãos, considero importante trazer, para nós iniciarmos o compartilhar, uma é meu jeitão mesmo, né, como eu gosto dessa questão do ensino, de trazer alguns elementos de volta para o compartilhar, para que a gente não afaste a nossa mente de uma mensagem temática ou expositiva ao longo do tempo. E a primeira mensagem que nós compartilhamos sobre essa série, nós falamos sobre Paulo ter escrito aos Coríntios, quando ele escreveu a primeira carta aos Coríntios, e Paulo apontou que aquela igreja estava com diversos problemas. Os irmãos lembram alguns dos problemas que aquela igreja em Corinto estava enfrentando ou não? Alguém lembra alguns dos problemas que aquela igreja estava passando ou não? Oi? Um dos problemas, imoralidade sexual, e Paulo teve que descer o cajado ali, teve que corrigir os irmãos, teve que ser duro com eles. Que outro problema eles tinham lá em Corinto? Eles tinham a divisão da igreja, ele tinha gente dizendo: "Não, eu sou de Paulo, não, eu prefiro Apolo". Aí os mais crentes: "Não, não, nós somos da família Betânia, né, e tal". Não, partidarismo, irmão, isso é pecado. Amém, irmãos? Que outro problema tinha na igreja em Corinto ali? Tinha o problema da idolatria, onde muitos não estavam rompendo com o sistema presente em Corinto. Tinha o outro problema, irmão, que era o problema do culto, que a gente que é mais espiritual, a gente não quer falar disso, né. Mas sabe qual era o problema do culto? Gente chegava primeiro, comia tudo e não deixava comida para os demais. E aí Paulo teve que ser duro com eles e falou o quê? "Ué, vocês estão com fome? Come em casa, porque o dia que vocês se reúnem, não é sobre a comida, é sobre o repartir". Tudo bem ou não, irmãos? Então Paulo está corrigindo aqueles irmãos. E Paulo, em certo momento de sua carta, ele ele fala claramente com os irmãos que ele precisava resolver um tanto de problemas, só que ele não conseguiria, talvez, responder a todas as minúcias dos problemas. Então ele, em 1 Coríntios 15, ele fala assim: "Porque eu vos preguei o quê, irmãos? O evangelho". O evangelho. Por quê? Se nós entendermos que o evangelho é uma boa notícia para a gente que estava perdido, agora que nós somos encontrados, a gente compreende que a gente precisa sair de um lugar antigo, lugar velho de morte, e adentrar um lugar onde é o espírito da vida que governa. E quando Paulo agora ouve notícias sobre o que estava acontecendo em Corinto um tempo depois, então ele mandou a primeira carta, amém, irmãos? Mandou a primeira carta. Um tempo depois, ele ouve notícias sobre o que tinha acontecido. Sabe o que tinha acontecido, irmãos? A igreja em Corinto pegou aquele irmão que estava em imoralidade sexual e fez o que a gente chama de excomunhão. Você sabe o que é excomunhão, irmãos? Você sabe o que é excomunhão? É chamar o irmão primeiro, corrige. Não, não ouviu. Chama de novo, com duas testemunhas. Não ouviu. Leva para a igreja. Tentou resolver o problema. Não ouviu. Se ele não ouve a igreja, então ele não pertence a ela. Ouviu o que eu disse aqui, amém ou não? Se não o quê? Ouve a igreja, ele não pertence a ela. E aí ele faz, com Paulo escrevendo aqueles irmãos realizam a excomunhão daquele membro, dizendo assim: você está imoral, você está fazendo com que o corpo de Cristo esteja sendo condescendente com a imoralidade. Por isso nós estamos então cortando esse câncer, é um câncer, é uma célula cancerígena, que vai se reproduzir provocando uma lesão no corpo. Então para que isso não ocorra, o que é feito, irmãos?
uma cirurgia, uma incisão, e remove isso. E fizeram a excomunhão do irmão. Essa excomunhão é muito importante entendermos isso. Essa excomunhão, ela é acompanhada de impiedade ou de misericórdia. Vocês estão entendendo isso ou não, igreja? Porque a excomunhão, ela deve ser acompanhada como um ato de misericórdia. Por quê? Porque quando nós, como igreja, julgamos as más obras de um impiedoso entre nós aqui na terra, ele tem tempo de se arrepender. Contudo, se nos omitimos aqui na terra, no dia do julgamento perante o tribunal de Cristo, não haverá mais oportunidade de arrependimento. Olha como ser igreja é sério. Os irmãos estão entendendo isso ou não, irmãos? Olha como ser igreja é sério. E quando Paulo, ele vai agora e escreve a segunda carta, é curioso que se nós navegarmos na segunda carta, você sabe o que Paulo começa a dizer? Ele fala assim: aquele irmão, aquele o que eu disse? Ah, interessante, né? Paulo chamou ele de quê? Paulo chamou ele de irmão. Paulo não chamou aquele promíscuo, aquele devasso. Paulo chamou ele de quê? De irmão. Sabe por que Paulo chamou ele de irmão? Porque a igreja foi usada pelo Senhor para moê-lo. Porque ele sentava à mesa, talvez querendo ter comunhão, e os irmãos olhavam para ele e diziam assim: e aí, você já se arrependeu do seu pecado ou não? Porque quando realiza-se a excomunhão, o propósito da excomunhão é sentou à mesa é para lembrá-lo que ele tem que se arrepender. Não é para adular ali o irmão. Você está entendendo ou não, gente? É para levá-lo e chamá-lo ao quê, irmãos? Ao arrependimento. Olha como isso é profundo. E a igreja viveu isso. E quando Paulo escreve a segunda carta, Paulo ele está dizendo assim: aquele irmão, ele já está quase desfalecendo. Por favor, o recebam de volta. Ouviu o que eu disse aqui ou não? Então, Paulo está, de forma amorosa, discernindo que aquele não era alguém que ele seria retirado da comunhão do corpo para a perdição, mas ele foi momentaneamente tirado da comunhão a fim de que pudesse encontrar um lugar de arrependimento. E encontrando o lugar de arrependimento, ele ter a comunhão restabelecida. Estão compreendendo isso, irmãos? E por isso que Paulo chama de irmão. Sabe o que eles descobriram, David? Que era um irmão. Estava em prática deliberada de pecado, contudo era um irmão. E é meu papel corrigi-lo para resgatá-lo. E se ele não retornar? Aí, irmãos, aí nós não podemos fazer nada. Vocês estão compreendendo a complexidade dessa mensagem dessa manhã aqui? Você imagina o que é até para nós compartilharmos uma palavra dessa aqui ou não? Que isso é instruir a igreja. E quando Paulo escreve esse texto de 2 Coríntios 7, 8 a 11, Paulo está falando algo. Paulo está dizendo assim: eu sei que eu entristeci vocês com a minha carta. Com a minha primeira carta. Paulo estava dizendo assim: eu sei que quando vocês leram a minha primeira carta, eu sei que vocês foram quebrados ao meio. Eu sei que isso arrebentou vocês. Sei que isso gerou dor em vocês. E quando Paulo está escrevendo, ele diz assim, olha o verso 9 comigo. O verso 9 ele diz, mas agora me alegro. Aí Paulo vai e se explica, né? Não que eu tenha ficado feliz de avacalhar a vida de vocês, né, irmãos? O que Paulo escreveu aqui? Eu me alegro não porque vocês ficaram tristes, mas porque essa tristeza os levou ao que, irmãos? Ao arrependimento. E Paulo fala que essa tristeza,
é chamada de uma tristeza, segundo o que está na sua Bíblia, no verso de número 10. Uma tristeza segundo Deus. Tem umas traduções que dizem uma tristeza segundo o coração de Deus. Só que Paulo, no discorrer do texto, ele fala sobre outra tristeza. Qual a tristeza? Ele fala de uma tristeza segundo o quê? Segundo o mundo. De forma muito prática, irmãos, eu poderia aqui tentar inúmeros exemplos, mas vou me contentar em dar apenas um aqui. Tristeza segundo Deus quebra a gente e volta a gente para a comunhão. Ouviu o que eu disse ou não, irmãos? Vou repetir. Uma tristeza segundo Deus faz o quê? Quebra a gente e nos volta para a comunhão. Amém? Mas uma tristeza segundo o mundo é alguém que se abate porque a sua reputação foi afetada. Está mais preocupado em estar bem aos olhos dos outros do que se arrepender e se voltar para a comunhão. Quantos compreendem a seriedade disso? Por isso, quando Paulo está escrevendo, eu inclusive consigo extrair uma lição aqui para nós. Quando somos corrigidos, como reagimos? Porque se reagirmos acolhendo a correção e encontrarmos um lugar de tristeza segundo o coração de Deus, isso nos joga no seio da igreja para sermos abraçados, cuidados, corrigidos e apacentados. Contudo, quando somos corrigidos e estamos mais preocupados com aquilo que será mencionado ao nosso respeito, estamos vivendo uma tristeza segundo o mundo, e isso nos põe mais para fora do que para dentro do corpo de Cristo. Quantos estão comigo até o presente momento, irmãos? Por isso, quando Paulo está escrevendo, ele é muito cuidadoso em dizer assim: ah, irmãos, eu sei que doeu aí. E o verso 11 nos diz assim: mas vejam quanto cuidado produziu em vocês. Irmãos, preste atenção, vejam quanto cuidado, o que acontece? Produziu em vocês. Se algo foi produzido, é porque antes não havia, antes não existia. E Paulo continua dizendo: que defesa! Produziu defesa da fé, produziu indignação contra o pecado, produziu temor, que saudade, que zelo. E Paulo fecha o verso 11 dizendo: em tudo vocês se mostraram o quê, irmãos? Inocentes nesse assunto. Sobre o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo: vocês estavam sendo negligentes, corrigiram após a primeira carta, fizeram o que tinha que ser feito. E aos olhos de Cristo agora, vocês são inocentes. Vocês fizeram o que tinha que ter feito. Quantos estão compreendendo a seriedade disso aqui, irmãos? E quando a gente fala sobre o que o evangelho produz, irmãos, o evangelho precisa produzir em nós coisas que antes não haviam, não existiam. E ele produzirá, irmãos. Certamente ele produzirá. Existe uma expressão que temos mencionado nas últimas mensagens, que é a expressão regeneração. Quando nós falamos, eu quero trazer à memória isso, ver quem lembra. Preguei um trechinho disso em Filipenses, mencionei na semana passada também, que quando falamos sobre salvação, existem 3 tempos da salvação. Os irmãos lembram disso ou não? A gente fala salvação, pensando no passado, nós já fomos salvos, chamada de obra da justificação. Amém, irmãos? Por meio de Jesus nós fomos feitos o quê? Justos. Quando? Quando nos inclinamos à verdade do evangelho de Cristo. Somos salvos, cremos de todo coração, nos arrependemos, então, justificados, somos salvos. Tempo passado.
tempo presente. A salvação se desdobra no que chamamos de quê, irmãos? Santificação ou regeneração, essa é a expressão. E a salvação no tempo futuro fala da obra da glorificação, que é quando tudo será finalizado e os nossos corpos serão novos, será um corpo glorificado em novos céus e nova terra. E quando nós falamos da obra da regeneração, eu quero chamar a sua atenção, inclusive enquanto o pessoal da música estava aqui entoando uma canção, falando sobre aspectos da profecia bíblica, sobre o que haveria de vir, eu quero trazer um texto que está em Ezequiel, capítulo de número 36, versos 26 e 27. Se você puder registrar, ainda que você não abra, mas esse texto, em Ezequiel 36, 26 e 27, Ezequiel está escrevendo algo da parte do Senhor, e ele diz assim: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Quando nós lemos esse texto, nós vemos que o profeta Ezequiel estava apontando que haveria um tempo futuro em que o Senhor nos daria uma nova vida espiritual, ele daria uma vida espiritual ao seu povo a partir do momento que o seu espírito estivesse vivendo no interior do seu povo. E nós percebemos aqui algo, irmão, que a obra da regeneração, ouça isso, a obra da regeneração é um ato de Deus, pelo qual ele concede vida espiritual àqueles que estavam mortos. Você ouviu isso, irmãos? Amém? Quando nós vemos esse texto do profeta Ezequiel, nós vemos que ele nos daria um coração de quê que está no texto? Um coração de quê, irmãos? De carne, no lugar de um coração de quê? De pedra. Quando nós pegamos e fazemos um estudo um pouco mais aprofundado sobre esse texto, na verdade o profeta Ezequiel estava falando daqueles que estavam mortos, e por isso o seu coração era de quê? De pedra, porque ele não sente, ele não discerne, ele não vê, ele não percebe, ele é insensível. Esse é aquele que tem o coração de quê, irmão? De pedra. E aqui existe um ponto. E porei neles o meu espírito. E por isso agora o coração de pedra transformado em um coração de quê, irmãos? De carne. Sabe o que está dizendo aqui, irmãos? Que a obra da regeneração, em primeiro momento, é uma obra interior ou é uma obra exterior? A obra da regeneração é uma obra interior. E da parte de quem começa a obra da regeneração? E é isso que nós precisamos entender. Porque a obra da regeneração não pode ser produzida por boa conduta humana. A obra da regeneração é uma obra que ela é startada pelo Espírito Santo. Somente o Espírito pode trazer mortos de volta à vida. Agora, observe algo que eu quero trazer aqui para nós pensarmos, pensando na gente aqui, irmãos, na nossa história. Teve gente aqui que nasceu em berço cristão, sim ou não? Teve gente aqui, irmão, que nasceu em berço cristão, mas viveu solto. Teve gente que não nasceu em berço cristão. Então nós temos todo tipo de gente aqui dentro. E eu quero trazer uma reflexão para a gente se ver aqui, amém, irmãos? Para a gente se enxergar aqui. Porque às vezes a gente pensa, quando a gente está pregando, a gente vai pensando em o irmão X. Não, 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 não. Isso aqui é para a gente enxergar quem? Para a gente enxergar a gente. Presta atenção aqui. Para alguns filhos, e aí esse daqui eu estou falando do Felipe, tudo bem? Eu fui criado em lar cristão, irmão. Mas eu vivi solto por um tempo, depois eu tive que... Tudo bem? Para alguns filhos que cresceram no lar cristão, ou para pessoas que frequentam uma igreja evangélica, participam de estudo bíblico,
por longos períodos e vão crescendo gradualmente no entendimento do evangelho, pode não haver um momento crítico, drástico, de uma mudança radical de comportamento de um pecador endurecido para um santo consagrado. Porque o cara está crescendo na igreja. E é curioso, né? Quantos cresceram na igreja aqui, só para eu saber? Dos que cresceram na igreja aí, vocês lembram de alguém meio. Ou a gente mesmo, né? Ou alguém que a gente conheceu, assim, meio endiabrado, assim, né? Dentro da igreja e meio. Pelo amor de Deus, hein? Como é que tá aqui, né? E tal. Mas todo mundo na hora do culto tá vendo lá, né? E tal, pá, pá. Por quê, irmãos? Porque a gente cresce num ambiente onde socialmente a gente se enquadra algumas normas e em alguns outros momentos a gente mostra quem a gente é. Os irmãos concordam com isso ou não? A gente se enquadra aos padrões sociais do grupo eclesiástico que a gente se reúne, tudo bem ou não? Tem até os jargões, né? Misericórdia, né, e tal, fala até o evangeliquez, assim, né, e tal, mas no fundo, irmão, carece de uma obra de quê? De regeneração. Só que talvez esse tipo de gente, a gente não consegue enxergar um marco na história dela, assim. A gente não consegue enxergar a data que isso aconteceu, o mês, o ano que isso aconteceu. Mas haverá uma mudança instantânea, interiormente nessa pessoa quando for iniciada a obra da regeneração de modo genuíno. Sabe por quê? Porque de repente, aquele que xingava começa a sentir vergonha por estar xingando. Aí você, a obra da regeneração foi startada no interior dessa pessoa. Você está entendendo o que eu disse ou não? E aquela pessoa que olhava de modo lascivo, malicioso, para o corpo de outro, e já olha e já. Cara, não posso fazer isso. Foi iniciada a obra da regeneração. A pessoa que mentia deliberadamente por pequenas coisas, ela agora já olha e, cara, o que, que eu estou fazendo? Por que, que eu fiz isso? Pelo amor de Deus. Foi iniciada a obra da regeneração. Só que nesses casos, nós conseguimos perceber claramente que a gente não consegue achar a data. É ou não é verdade, irmãos? A gente não consegue. Contudo, a mudança se tornará evidente com o passar do tempo pelos padrões de comportamento e desejos agradáveis a Deus. Deixa eu me explicar calmamente aqui, irmãos. Quando eu digo padrões de comportamento, eu não estou dizendo que nós, como igreja, queremos regular o seu comportamento. Mas nós, como igreja, sabemos que uma árvore que tem raízes profundas em Deus produzirá o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito se revelará também como bom comportamento cristão em obras, crescendo e revelando Cristo. Onde estão enxergando isso, irmãos? Mas existem outros casos, onde adultos se tornaram cristãos. Talvez tenham irmãos aqui entre nós que vieram a conhecer o Evangelho, a mensagem da redenção, já na fase adulta. E por terem conhecido na fase adulta, esses irmãos, nós conseguimos enxergar algumas transições mais sensíveis. Exemplo, um homem que começou a permitir o Espírito Santo agir em seu interior, e ele começa a perceber que é papel dele ser o guardião da esposa e dos filhos. Quando ele se assenta com seus amigos, o Espírito o lembrará do Salmo capítulo 1. O Espírito o lembrará que ele não deve se assentar à roda dos escarnecedores. E preste atenção, irmão. Vamos combater o espírito de religiosidade que muitas vezes nos sobrevém? Vamos fazer isso? Nós estamos dizendo que não se assentar à roda dos escarnecedores. Nós estamos dizendo que você não sentará com ninguém mais que não professa a fé cristã? É isso que eu estou dizendo ou não? É isso que eu estou dizendo ou não, gente? Não. Escarnecer. Pega essa palavra
A língua portuguesa chamaria isso de corte epistemológico. Olha que palavra que é você pegar a palavra, racha ela no meio e vai na semântica da coisa, tentando enxergar melhor o significado dela. O que é escarnecer? A expressão es ali, o prefixo, ele vem como celebrar. E o final de escarnecer, lembra o que, irmãos? A carne, as obras da carne. Então, o que o cristão em obra de regeneração será naturalmente incomodado pelo Espírito? A não ser aquele que, quando se reúne com amigos, está ali para celebrar as obras da carne. Você está entendendo isso ou não? Aí sabe o que isso quer dizer? Se você tem se assentado à roda daqueles que celebram as obras da carne, tem algo da obra da regeneração que ainda não foi startado em você. E por isso que Paulo, muitas vezes, quando escreveu os irmãos em Corinto, ele fez uma chamada dura ao arrependimento. Quantos estão compreendendo isso aqui, irmãos? Porque tem gente que acredita que porque agora é livre em Cristo Jesus, é livre para fazer o que quer. Você é livre para ser escravo, você é livre do pecado, mas foi comprado como escravo de Cristo. Isso quer dizer que você e eu não temos liberdade, irmãos, de fazer uso da nossa liberdade para a libertinagem. Quantos estão compreendendo até aqui? Amém? Nós vemos um impacto do evangelho claramente na vida de algumas pessoas. Abra sua Bíblia em Atos 16, 14, por gentileza. Atos 16, 14. Os irmãos encontraram aí o texto? Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. Então ela estava fazendo o que, irmãos? Escutando. Por isso o evangelho não precisa ser suavizado, não precisa de confete, não purpurina, tudo bem? O evangelho não precisa de floreio, o evangelho precisa ser proclamado. Amém, queridos? Que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas por meio de Cristo nós podemos ter vida e vida em abundância. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Sabe o que esse texto está nos mostrando, irmãos? O momento em que Lídia, uma vendedora de púrpura renomada na região de Tiatira, a obra da regeneração foi iniciada no coração dessa mulher. Porque o Senhor lhe abriu o coração para que ela estivesse o que, irmão? Atenta ao que Paulo ensinava. Abra sua Bíblia também em 1 João, primeira epístola de João, capítulo 5, verso 1. 1 João, lá no finalzinho, um pouquinho antes de Apocalipse. Abra para mim 1 João 5:1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Olha que interessante, qual a expressão que surgiu aqui? Todo aquele que crê é o que, irmãos? Nascido de Deus. E quem ama aquele que o gerou, ama também o que dele é nascido. Aqui João, ele explica que uma pessoa que nasceu de novo, e a expressão regeneração, ela coaduna, ela está relacionada com a expressão novo nascimento. A obra da regeneração é a partir do que, irmãos? Do novo nascimento. Alguém que estava morto em seus delitos e pecados e agora passa a ter vida por meio
de Cristo Jesus. E nós vemos que João está dizendo que aquele que é nascido de Deus, aquele que crê em Jesus é o que, irmãos? É nascido de Deus. E se você voltar agora um pouquinho e formos em 1 João 3,9, consegue para mim ali, Elbert, por gentileza? 1 João 3,9, o que está dizendo aqui? Todo aquele que é, de novo a expressão, o que, irmãos? Nascido de Deus, ou seja, aquele o qual foi iniciada a obra da regeneração. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é o que, irmão? Nascido de Deus. Aqui João explica que a pessoa que nasceu de novo, ela na verdade tem uma espécie de semente espiritual da parte de Deus. E dentro dela, isso vai levando ela a uma vida, preste atenção. E essa semente espiritual vai conduzindo a pessoa a uma vida onde ela começa a não mais estar em pecado contínuo. Pastor, mas que conversa é essa? Wayne Grudem usou uma expressão que eu gostaria que você estivesse muito atento. Wayne Grudem diz o seguinte: naturalmente, isso não significa que a pessoa terá uma vida perfeita. Aí a gente respire, ufa. Amém ou não, irmãos? Amém ou não? Falar de novo nascimento, sobre obra da regeneração, Grudem está nos ensinando aqui. Naturalmente, isso não significa que a pessoa terá uma vida perfeita, mas que o padrão de vida não será de contínua indulgência ao pecado. Quando se pede às pessoas que caracterizem a vida de uma pessoa regenerada, preste atenção nisso. Quando se pede para a gente caracterizar uma pessoa o quê? Regenerada, o adjetivo que vem à mente não deveria ser pecador, mas algo como obediente a Cristo ou obediente às Escrituras. Note que somos todos pecadores, amém ou não, irmãos? Contudo, a obra da regeneração, onde o Espírito de Cristo atuando no nosso interior, ele vai viabilizando, possibilitando rompimentos com velhas práticas pecaminosas, porque os nossos olhos agora estão postos em quem? Em Jesus, e eu quero lhe ser obediente. Consigo me expressar com clareza aqui ou não, irmãos? Eu vou pecar, Samara. Você vai pecar. Contudo, alguém em obra de regeneração não é caracterizado mais pela escravidão ao pecado, mas alguém que deseja ser obediente a Cristo e por isso começa a romper com velhas práticas pecaminosas. Onde estão enxergando isso aqui, queridos? A obra da regeneração, irmãos, e aí vamos falar a verdade, falando sobre a gente aqui. Uma das coisas que o evangelho produzirá em nós, irmãos, é um novo jeito de viver. Na semana passada, eu compartilhei uma mensagem onde nós falamos sobre o evangelho como uma mensagem poderosa, em busca de entendermos uma visão equilibrada de cristianismo, e nessa busca equilibrada compreendermos que na mensagem do evangelho do reino, o reino de Deus existe uma esfera, que é a esfera do já, os irmãos lembram disso? E a esfera do ainda não. Entre o já e o ainda não, nós temos ali um caminho onde a obra da regeneração está acontecendo. Quando nós olhamos para nós mesmos, nós precisamos compreender, irmãos, que tem aspectos que a gente vai lutar muito e vai avançar pouco. Só que o lutar muito e avançar pouco não deve produzir em nós negligência. Eu vou repetir o que eu acabei de falar aqui. Ah, irmãos, isso aqui tem que ser uma coisa para a gente perseguir. Porque tem algumas áreas que é
pancada, que a gente luta, 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 tá esmurrando a carne ali, parece que não. Contudo, irmãos, dizer que avançamos pouco ainda é dizer que avançamos. Ouviu o que eu disse? E isso não deve produzir em nós, qual a palavrinha que eu usei aqui? Negligência. Existe uma expressão do grego que o autor, o escritor aos Hebreus utilizou, a expressão é notroi. Essa palavra notroi do grego, sabe o que quer dizer? Ela fica entre negligência e indolência. A palavra indolência eu gosto porque eu acho que ela agride mais o Adão que está na gente, assim, sabe? O que que a palavra indolência significa? É aquele que sabe o que deve fazer e não faz. Indolência. E por termos lutas em algumas áreas da nossa vida, não devemos sucumbir e nos tornarmos indolentes. Não, já que eu estou melhor nessa área, essa daqui tá tudo bem, né? Deus. Deixa eu dizer uma coisa que eu ouvi do pastor Hernandes Dias Lopes essa semana. Você, se tiver um único pecado, você não entrará no lugar de descanso. Vou repetir isso. Se você tiver apenas um único pecado, você não entrará no reino dos céus. Sabe por quê? Porque o sangue de Cristo precisa afetar todas as áreas da nossa vida. O sangue de Cristo é para nos justificar por inteiro. Um único pecado não confessado, não admitido, não exposto à luz, não colocado ali para ser transformado, para a gente ser regenerado, nós não entraremos no reino dos céus. Contudo, a misericórdia do Senhor, que é a causa de não sermos consumidos, que não tem fim, e se renovaram sobre nós mais uma vez essa manhã, irmãos. Elas estão sobre nós. E o Espírito vivendo em nosso interior, a fim de que todas as áreas da nossa vida estejam expostas à verdade de Cristo, expostas à luz, para que o dia que o Pai, o Filho, nós estivermos diante do julgamento final, o julgamento do grande trono branco, quando nós fomos vistos, sejamos encontrados inculpáveis, não por nós mesmos, mas porque sobre nós está o sangue de Cristo Jesus. Timothy Keller, de forma pastoral, profunda, assim, redigiu algo que eu gostaria de refletir com você. O novo nascimento, a obra da regeneração, não é algo. Desculpe, comecei a leitura de forma equivocada. Deixa eu retomar aqui. O novo nascimento, a obra da regeneração, é algo que acontece com você, não é algo que você faz. Você ouviu o que eu disse, amém? A obra da regeneração é algo que acontece com você, não é algo que você faz. Jesus não veio apenas para melhorar pessoas ruins. O novo nascimento é um milagre pelo qual Deus coloca a sua vida em nós. E somente por meio disso conseguimos crer, amar e obedecer. Sabe o que Tim Keller está fazendo aqui com essa escrita tão simples, de modo bem pastoral? Tim Keller está nos dizendo que nós não temos capacidade de salvar a nós mesmos. Nós carecemos de uma intervenção do Senhor, irmãos, no novo nascimento. John Stott, de modo equilibrado, com clareza e profundidade bíblica, escreveu algo aqui. A regeneração, ela inicia a vida cristã. E ela é uma experiência fundamental e transformadora. O Espírito de Deus implanta em nós uma nova natureza, capacitando-nos a ver o reino de Deus e a entrar nele. O novo nascimento não é produzido por herança natural, nem por desejo humano, mas é uma obra da parte de Deus.
E quando nós vemos, irmãos, esses irmãos aqui compartilhando sobre a obra da regeneração, eu quero, antes de orar com os irmãos, eu quero colocar aqui uma expressão confrontadora de Paul Washer para nós ouvirmos. A expressão nos diz assim: a regeneração não é apenas uma mudança de comportamento. Os irmãos ouviram isso aqui? A regeneração não é apenas, olha o uso da palavra apenas. Não é o quê? Apenas uma mudança de comportamento, mas uma mudança de natureza. Quando Deus regenera um homem, ele não melhora a sua vida. Quando Deus regenera um homem, ele dá a ele uma nova vida, uma nova existência. Ele dá uma nova forma de viver. Jesus na ressurreição, nós vamos lembrar disso, irmãos. Jesus na ressurreição, ele inaugurou uma nova o quê? Humanidade. Isso quer dizer que o Espírito de Cristo, habitando nos filhos dele, está produzindo em nós uma obra, a saber, a obra da regeneração, não para me tornar um cidadão melhor, mas para me um cidadão de novos céus e nova terra, nessa nova humanidade que viveremos com ele eternamente. É sobre isso que é a obra da regeneração. Por isso, uma das maiores evidências de que alguém nasceu de novo é porque ele ama o Senhor e odeia as práticas pecaminosas que ele próprio comete. Foi por isso que, nas últimas semanas, ao iniciar a preparação desse sermão, como meus olhos se abriram sobre Romanos 7, quando o apóstolo Paulo fala assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo estava anunciando, a obra da regeneração foi iniciada, contudo, meu Deus, como está difícil. Mas eu não me tornarei negligente, não me tornarei indolente, eu quero ser um novo homem. Você está entendendo isso, não, irmãos? Paulo abriu-se para a obra da regeneração. Paulo abraçou a obra da regeneração. Mas vai doer, pastor? Vai, mas produzirá uma tristeza, segundo o coração de Deus, que nos levará a arrependimento para viver em novidade de vida. Nesse entendimento, irmãos, uma das coisas que o Evangelho produz, para finalizarmos o compartilhar dessa manhã, com 28 minutos de antecipação, calma que tem um motivo, tá, irmãos? Fique tranquilo. Ô, pastor, pensei que ia chegar mais cedo. Não, fica tranquilo. Para finalizarmos o compartilhar dessa manhã, irmãos, a gente precisa se abrir para a obra do Espírito e a obra da regeneração. A gente precisa se abrir para isso. Leia 2 Coríntios, o texto inteiro, irmãos. Leia essa carta. Leia. Pega essa semana em casa. Eu perco tempo no trânsito, 45 minutos de engarrafamento. Bota a Bíblia lá e vai ouvindo, irmão. Vai ouvindo, eu faço isso tantas vezes. E às vezes é o único tempinho que eu tenho quando eu tô voltando até para porque o Adão muitas vezes está cansado, e se deixar ele vai falar alguma asneira, vai ou não vai, gente? Aí você bota a Bíblia e o Adão fala assim: opa, essa voz aí da escritura eu conheço, deixa eu ficar quieto aqui. Vamos nos abrir, irmãos, para a obra da regeneração. Nos abrir para a obra de Cristo. E uma das coisas nós precisamos fazer é responder de forma obediente a todas as vezes que Cristo vem falando a nós. Podemos fazer isso com canção? Bem?
Renova-me, Senhor Jesus, aos céus. Obrigado, irmãos. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim seu coração. Amém? Porque tu necessita ser mudado do Senhor, porque tu que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Porque tudo que há dentro de mim, Porque tudo que há de necessita ser mudado, Senhor, porque tu e há dentro do meu coração necessita mais de ti. nós vamos cantar mais uma vez, mas enquanto nós repetirmos essa canção, nós sabemos que podemos corresponder à obra de Cristo de inúmeras formas. Com a nossa obediência a ouvir a palavra, com a nossa voluntariedade em cantar ao Senhor, mas uma das formas que também temos de responder a palavra do Evangelho, a boa notícia, é cooperando e contribuindo generosamente também por meio de dízimos e ofertas. Enquanto cantamos, você tem a oportunidade de sair do seu lugar, temos as caixinhas ali para você depositar a sua oferta, o seu dízimo, o QR Code também está disponível aqui no monitor. Os irmãos estejam à vontade enquanto cantamos mais uma vez. Amém? Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual a tudo. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim seu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado do Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Que paizinho, carecemos a tua graça. Obrigado, Senhor, para amanhã junto. Obrigado por tua palavra aqui revelada em nós. Obrigado pelo confronto do teu Espírito de forma tão amorosa ao nosso coração, a fim de que possamos avançar, Pai, na obra do Cristo sobre nós. Obrigado em nome de Jesus. Pode se sentar, meu irmão. Vou ter que quebrar o protocolo um pouquinho, até mesmo a nossa liturgia. Darmos um aviso aqui aos irmãos. Irmãos, nós tivemos algumas semanas atrás aqui, né, os membros da igreja local foram informados no grupo do WhatsApp, nós tínhamos colocado ali também um aviso, tivemos uma assembleia aqui, onde nós
Compartilhamos sobre algumas mudanças estatutárias, também compartilhamos sobre a eleição de um novo conselho, né. Nós tivemos uma mudança, né, que foi o Elbert, e Deviane que estão indo embora para Belo Horizonte nas próximas semanas, e o Elbert fez parte do conselho conosco. Todo o mandato de igreja cristã no Brasil, ele tem validade por 2 anos, em termos de diretoria constitucional perante a lei brasileira. Então nós fizemos aqui acho que um mês atrás talvez, né, 3 semanas, um mês atrás, tivemos aqui uma quarta-feira, aqui, e estamos com o nosso estatuto em fase de registro, amém, irmãos? Então está tramitando no cartório para divulgação de registro. Conseguimos fazer algumas alterações que foram muito importantes para aproximar o que está escrito do que é praticado. Amém, irmãos? Para a gente não ter um estatuto que é para inglês ver, mas ter um estatuto que de fato norteia a nossa prática cristã aqui. Amém? Vamos orar, irmãos. Paizinho, te louvamos e te bendizemos, te damos graças pela vida da Manu, pela vida, Senhor, do Murilo. Pedir que a tua paz, a tua bênção esteja sobre ele. Senhor, queremos abençoá-los mais um ano de vida, mas a tua graça os sustente em todas as coisas. Senhor, também te agradeço Na até muitos de correr de vem da terra cos Bruce de